Olá pessoal, tudo bem? No Praticando Engenharia Civil de hoje nós vamos falar da classificação dos resíduos da construção civil relacionados à resolução CONAMA 307. Eu sou o professor José Luz e está começando mais um Praticando Engenharia Civil. Mas antes, eu não sei se vocês estão se lembrando de um recado muito importante que eu sempre dou aqui no início do vídeo. E se inscrever aqui agora nesse canal, a gente chegar aí nos próximos 100, já passamos de 100, vamos chegar nos 200 e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Então, vamos em frente. Pessoal, quem assistiu o último vídeo aí, que vai estar aqui em cima, dos resíduos da construção civil, que a gente falou aí das vários tipos de cores relacionadas aos depósitos dos resíduos da construção civil, com base na resolução CONAMA 275, viu que temos uma infinidade de tipos de materiais, né? Então a resolução CONAMA 307 de 2002, ela surgiu para regularizar o gerenciamento de resíduos no canteiro de obra e também trouxe aí para a gente a classificação dos tipos de resíduos gerados por essas obras. Ela separa aí em relação à origem e à finalidade que esse tipo de resíduo pode utilizar. Então, pessoal, com base no artigo 3º da resolução CONAMA 307, os resíduos da construção civil deverão ser classificados para efeito desta resolução da seguinte forma. E aí ela divide os resíduos da construção civil em classe A, classe B, classe C e classe D. Então nesse vídeo nós vamos ver sobre essas 4 classificações dos resíduos da construção civil. Então pessoal, vamos ver o que é que diz a resolução CONAMA com relação aos resíduos classe A. São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. O que são agregados? Agregados são areias, são britas, elementos que são utilizados na fabricação de argamassas e concretos. Quais seriam eles? Nós temos aí os blocos, esses oriundos aí de serviços de demolição, por exemplo, blocos e argamassa, né, que compõem basicamente esses materiais principais das etapas de demolição. Nós temos também os blocos pré-moldados e também os blocos de execução de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. Nós temos o solo, os materiais de bota fora, de serviços de terraplanagem, de escavações. Temos também elementos cerâmicos, as placas cerâmicas, as telhas cerâmicas. E nós temos elementos pré-moldados também, do tipo meio-fio, postes. Então todos esses elementos estão classificados como resíduos classe A, porque depois de beneficiados eles podem ser reutilizados. Um fator importante a ser destacado é que 86% dos resíduos da construção civil são do tipo classe A, segundo o autor Paz 2014. Então ele compõe basicamente boa parte dos resíduos que são gerados nos canteiros de obra. Esse estudo aí foi realizado em obras de construção, principalmente relacionadas a edificações residenciais. Então pessoal, agora nós vamos ver quais os materiais, os resíduos que estão incluídos na classificação D da resolução CONAMA 307. O que são os resíduos classe B? São os resíduos recicláveis para outras destinações. Vamos ver aqui uns exemplos para ficar mais claro. Resíduos de madeira, resíduos metálicos, né, dos serviços de estrutura, também cabos dos serviços elétricos e de telecomunicações, o vidro de esquadrias, os materiais de plástico, de embalagem, de serviço de instalações, o gesso. Um detalhe importante é que o gesso foi a partir da resolução CONAMA 431. Antes a essa resolução de 2011, ele era classificado como resíduo classe C. Então ele foi elevado à categoria porque considerou-se que ele pode ser reciclado em outras destinações. Temos também os papelões e os papéis. E pessoal, relacionado a essa classe, em relação
a todos os resíduos da obra, os resíduos classe B compõem 11% de todos os resíduos da obra, certo? Então só o classe A e o classe B, como vocês podem observar, já complementam aí 97% de todos os resíduos da construção, no caso do nosso exemplo, né, de construções de edifícios. Por isso é muito importante tentar reduzir e reciclar nessas etapas para diminuir cada vez mais a emissão ao meio ambiente e também reduzir os custos da obra com destinação desses resíduos. Vamos ver agora o que é que diz a resolução CONAMA 307 referente aos resíduos classe C. São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Vamos ver alguns exemplos desses resíduos. Nós temos aí os materiais oriundos de isopor, nós temos as lixas de serviços de pintura, de serviços de instalações. Nós temos os pincéis, um fator importante a destacar é que esses pincéis não podem estar contaminados com tinta. E aí, para complementar as informações anteriores, os resíduos classe C eles complementam apenas 2% dos resíduos gerados no canteiro de obras. Lembrando que isso foi um estudo gerado pelo autor Paes, que eu vou deixar aqui na descrição o link a referência do estudo, para que vocês que tiverem mais interesse buscar no material dele. O que quer dizer economicamente viáveis? É porque ainda não tem uma metodologia, um sistema que faça a reciclagem desses materiais para eles serem repostos. O que é que se busca? Tentar praticar com esses materiais também a logística reversa, né? Retornar os materiais para os fabricantes ou para uma norma específica que indique a destinação desse tipo de resíduo. E agora, pessoal, nós vamos para o último tipo de classificação dos resíduos da construção civil, conforme a CONAMA 307. É o resíduo classe D. O que é que a resolução CONAMA fala desse tipo de resíduo? São resíduos perigosos oriundos dos processos de construção. São os resíduos que de alguma forma geram uma toxicidade, por exemplo, ao meio ambiente ou aos seres humanos. Vamos a alguns exemplos. Os resíduos de tinta, as sobras de tinta, materiais contaminados com tinta. Agora um detalhe importante, se a lata estiver limpa, totalmente isenta, ela vai ser classificada como resíduo classe B, certo? O resíduo classe B, como de forma metálica, por exemplo. Nós temos aqui também as mantas asfálticas, ou qualquer material de impermeabilização que tenha toxicidade, por exemplo. Nós temos também materiais oriundos de serviços hospitalares, mas serviços hospitalares dentro do canteiro, sim, dependendo do porte do canteiro, você vai ter ambulatório e até mesmo num canteiro menor, mas você também tem o técnico de segurança atuando e esse técnico pode fazer ali alguns serviços de primeiros socorros. Isso aí vai gerar resíduos hospitalares e isso é um resíduo classe D, apesar de não ser muito comum, mas pode acontecer. Resíduos de demolição, nós temos também aí o exemplo da telha de fibroamianto, né, que está classificada dentro dos resíduos perigosos. E como eu falei a vocês, né, se você tiver algum material classe A, classe B ou classe C que esteja contaminado com algum resíduo classe D, ele vai ser automaticamente classificado como classe D. É muito importante, por isso, fazer a triagem e segregação dos materiais. Separar por classe e principalmente por tipo, porque cada tipo de material pode ter uma destinação adequada e também um uso adequado. Então, se você misturar esses materiais, só vai dificultar todo esse processo de reutilização. Por último, como a gente veio abordando com relação às porcentagens aí para trazer para vocês como exemplo de representatividade, nós temos que os resíduos classe D representa cerca de 1% de toda a quantidade de resíduos da obra, né? Não é porque ele só é 1% que ele não deixa de ser importante. Dentre as 4 classes, esse tipo de resíduo é o que vai também aumentar aí a degradação e contaminação do meio ambiente. Por isso, todos os resíduos são importantes de serem cuidados, de serem separados
e de serem corretamente destinados. Então, pessoal, ficou claro aí sobre as 4 classificações dos resíduos da construção civil com base na CONAMA 307. Esse foi mais um vídeo do Praticando Engenharia Civil aí sobre os resíduos da construção civil. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros amigos e deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo. E esse foi mais um vídeo do Praticando Engenharia Civil. Então até a próxima e vamos em frente!